precisa de um, não precisa, mas seria esse, a essência do Evangelho, a justificação pela fé. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do capítulo 3, e o Senhor há de ministrar ao nosso coração. Vocês têm acompanhado, irmãos, aí pelo Rio Grande do Sul, essa tragédia que a gente tem enfrentado no Rio Grande do Sul, e ali ações de solidariedade, inclusive nossa, como igreja, né? Comprando água para enviar, casaco que você resolveu se dispor ali. Nós temos visto uma série de ações de solidariedade, de heroísmo inclusive, que tem levado alguns a pensar, né? Há esperança para a humanidade, diante desses feitos, gente se arriscando em telhados onde tem um abismo ali de água, né? Para salvar um cachorrinho, ou para salvar gente mesmo. Os dois salvamentos são legítimos, há esperança para a humanidade, mas ao mesmo tempo, os saques, vocês devem estar acompanhando as notícias, os saques nas casas, a violência nos abrigos, você tem visto isso? A apatia, o oportunismo da classe política, tudo isso serve como contraste gritante. O homem é capaz dos mais bárbaros atos, e a gente não tem dúvida. E esse cenário me fez lembrar de um livro, eu não li o livro, eu só vi o filme, do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, tem o filme também. E sobre o livro, o autor, ele afirmou: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida, ele ao escrever esse livro. São mais de 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, eu tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Eu não vou dar spoiler do filme aqui, mas é claro que você assista aí, você deixa as crianças fora dessa, porque ele consegue transmitir mesmo a perversidade, a angústia da perversidade do que é o homem. E basicamente, meus irmãos, não somos bons, e é preciso coragem para reconhecer isso. E aqui está uma afirmação bíblica: o homem não é bom, nós vimos isso nessas últimas pregações, na semana passada, e não só uma afirmação bíblica está diante dessa afirmação aqui, desse homem que escreveu esse livro, é um reconhecimento necessário para todo homem, uma afirmação que não é confirmada só pelo que a gente tem visto ocorrer ali no Rio Grande do Sul, essas atrocidades que levam a gente a pensar, como pode? Mas pode, é possível. Mas é possível perceber essa verdade de que nós não somos bons, se nós olharmos para as nossas próprias atitudes, né, para as nossas próprias motivações. A gente não precisa ir muito longe. E se esse tipo de percepção te falta, talvez porque você nunca tenha matado, talvez porque você nunca tenha roubado, talvez porque você jamais estupraria um bebezinho, como nós também vimos sendo noticiado, ainda com cordão umbilical. E se isso não te choca, nada mais pode te chocar nessa vida. Mas eu faço questão de mencionar, para deixar claro aquilo que já sabemos, né? A nossa raça foi contaminada, né, com pecado de tal maneira, e o pecado, ele é assim, é asqueroso mesmo, é nojento, nesse nível. Talvez te falte essa percepção, porque você jamais cometeria um ato como esse, mas se essa percepção de que nós não somos bons te falta, é porque você ainda está longe de compreender o Evangelho. Se você se coloca superior a esses que cometeram pecados como esse, então talvez ainda falta compreender o que é o verdadeiro Evangelho. A compreensão das boas novas do Evangelho, como nós temos visto,
não se dá sem que se compreenda, antes de tudo, a má notícia que a Bíblia afirma a nosso respeito. Não apenas a respeito do assassino, do ladrão, do estuprador, mas para cada um de nós, que diante de um Deus santo, não passamos de miseráveis pecadores, mortos nos nossos delitos, escravos dos nossos próprios apetites. Então o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele deseja apontar para o Evangelho, como a resposta de Deus para esse mundo tenebroso. Esta é a resposta de Deus para esse mundo tenebroso. E a palavra-chave para os 3 primeiros capítulos que nós temos visto até aqui, como nós temos visto, é condenação. O Evangelho é uma boa notícia, mas essa boa notícia só fará sentido se compreendermos a má notícia, que envolve a resposta bíblica sobre quem é o homem. Quem é o homem? Uma antropologia, o estudo do homem, uma antropologia distorcida faz com que o homem permaneça na mesma condição de condenação. Então Paulo ele se vê obrigado a apontar para a realidade do homem. E no capítulo 1, os gentios, os que não pertenciam ali à nação de Israel, eles são apresentados como que condenados por causa da sua rejeição intencional de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, tendo em vista a criação, eles não o reconhecem como Deus e adoram a criatura no lugar do Criador. Lembram disso? Capítulo 1. Ele começa a colocar este cenário à nossa frente ali. Já no capítulo 2, nós vemos o canhão se voltando para o gentil, que não é Israel, mas que tem uma boa moral. Que de alguma forma ele acaba até cumprindo com o que a lei diz, sem ter a lei. Esse gentil moralista que, na verdade, não consegue viver de acordo com os padrões da vontade de Deus. E também, quanto mais o judeu, que apesar de ser o povo da lei e da circuncisão, ele age em desobediência a essa lei, e ele confia na forma, na religiosidade, na mera expressão da circuncisão. Os irmãos também estão lembrados disso no capítulo 2. E no capítulo 3, então, o ápice dessa má notícia é então pronunciado. Há uma depravação total, e vocês viram na semana passada com o pastor Sidney, onde os versículos de 9 a 20, eles descrevem a condição do homem como ninguém. A verdadeira antropologia, quem é o homem à luz das Escrituras, está aqui no capítulo 3. Um homem com um caráter corrompido, versos 10 a 12, com uma conversa contaminada, com uma conduta condenável. O CC ali, vários CCs. Fede mesmo. O homem morto nos seus pecados fede. E aqui, caráter corrompido, conversa contaminada, conduta condenável, tudo isso para deixar claro, é caído por todo, por completo. Então a realidade do homem caído é real, não só porque é fácil constatar isso ao olhar os noticiários, não só porque nós mesmos ao olharmos para as nossas motivações, e como pecamos com facilidade, como somos, irmãos, a nossa carne está ali sempre na expectativa de baixarmos a guarda e ela logo pula, como somos vulneráveis, e até o último dia, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas não só pela essa constatação externa e interna, que nós chegamos à conclusão então de que o homem é mau, mas sobretudo porque a própria palavra de Deus afirma essa realidade. E mesmo que você não conseguisse fazer essa constatação das análises das notícias, não chegasse a essa conclusão, olhando para você mesmo, a palavra de Deus deveria nos bastar. E ela afirma, nos versos 9 a 20, que o homem está corrompido. E no livro Foco e Desenvolvimento, o autor, ele se expressa a respeito dessa depravação total, da seguinte maneira: depravação total
não significa que todos os homens são tão maus quanto podem ser, embora alguns o sejam, mas que todos os homens, incluindo eu e você, são indignos ou não merecedores da aprovação de Deus. O homem não possui mérito diante de um Deus justo. A depravação é total, porque afeta todos os aspectos do ser humano e cada membro da raça humana. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Essa é a dura realidade, é a verdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas há outros versos que também falam a respeito dessa verdade, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Há esperança para a humanidade. O grande dilema do ser humano se dá então no contraste entre a natureza caída e o Deus que é todo santo. E aí já foi questionado pelo próprio Lutero, né? Como pode o homem pecador ser justo diante de um Deus santo? Ou melhor, como pode esse Deus todo santo e todo justo justificar um homem totalmente depravado e caído, sem se corromper com esse ato, sem se transformar num juiz injusto ao justificar o depravado por completo? Então, como um juiz absolutamente justo e reto, como que um juiz que é exatamente isso, absolutamente justo e reto, ele pode de alguma forma justificar? E o que é isso? Declarar justo, isso é justificar, declarar justo, um criminoso absolutamente culpado e condenado. Como que qualquer ser humano pode escapar da condenação do inferno? Então, eu estou fazendo toda essa recapitulação, porque ela é necessária para a gente compreender o texto de hoje, né? E para tentar responder essas questões aqui. Se a antropologia, se a resposta para quem o homem é está correta à luz do que nós vimos aqui nos textos bíblicos, e nós cremos que sim, porque é palavra de Deus, então e agora? Como resolver este problema diante de um Deus que é todo santo? Então é diante desta constatação, a de Romanos 3, que surge em meio às trevas um dos mas de Deus. E esses mas do nosso Senhor, eles são lindos quando a gente vê à luz do contexto. Então Romanos 3, 21 a 21, ele começa com um dos mas de Deus. E ele diz assim: mas agora, e calma aí, a gente ainda vai continuar depois a leitura, quero parar aqui. Mas agora, então quando tudo parece perdido nesse desenvolvimento que ele tem feito sobre quem é o homem, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, quando nada parece mais ter solução, o próprio Deus ele se levanta e ele coloca um grande mas. Então nunca, para quem está estudando aí para os vestibular da vida, né, nunca uma conjunção adversativa, esse mas aqui, trouxe tanto alívio quanto as que nós encontramos nos argumentos de Paulo, quando ele contrasta a realidade do homem caído com a intervenção de um Deus amoroso, cheio de graça. E eu separei aqui alguns outros textos que nos trazem esse mas de Deus, que muda toda a história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos.
Enquanto mortos nos nossos delitos, aqui então Deus se levanta, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a intervenção do Senhor aparece na própria maneira de contar aqui. É legal se deparar com esse mas agora, que contrasta todo o resto. Então, se nós ficássemos só com o que vem anteriormente, seria motivo de desespero, ao nós constatarmos que essa realidade desse homem depravado se encaixa perfeitamente na nossa própria vida, descreve com perfeição e objetividade o nosso caráter. Seria desesperador simplesmente a gente sair daqui hoje constatando, somos realmente miseráveis pecadores, mas o Senhor se levanta e coloca um grande mas agora, vamos acompanhar a leitura aí, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui. Esse mas agora, que nós vimos no verso 21, ele contrasta a injustiça da humanidade e a autojustificação. No caso específico aqui, a confiança que os judeus tinham na lei, eles então estavam ali se autojustificando, pelo cumprimento da lei. Então, contrasta essa injustiça da humanidade com a justiça de Deus. E se o pecado, então, meus irmãos, impôs a ira de Deus sobre quem pratica o mal, agora a graça de Deus, que envolve os pecadores que creem, ela é anunciada. Então, diante do julgamento, há uma grande reviravolta aqui, uma grande reviravolta nos é apresentada, a justificação. A justificação. Então, Romanos 3, 21 a 31, texto que nós lemos, ele nos permite perceber como é o processo que Deus usa para resolver o problema do homem, o problema da sua injustiça. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. E eu espero que esse conceito, ele não só fique claro na sua mente, mas que você consiga fazer todas as ligações práticas para a sua própria vida. O conceito a respeito da justificação. O que é isso? Que bicho é esse? Então, a justificação pela fé é a essência do Evangelho. A justificação pela fé é a essência do Evangelho. Então, para compreender a expansão do argumento de Paulo, nós precisamos primeiro nos voltarmos para o retrato que o apóstolo Paulo faz da justiça de Deus na cruz de Cristo. Nos versos 21 a 26, Paulo então ele vai nos dar um retrato sobre
como essa justiça de Deus se expressa na cruz de Cristo. E em seguida, para a gente entender ainda como é que Paulo está desenvolvendo o seu raciocínio, nós vamos nos voltar para a defesa que Paulo faz contra as críticas, especialmente dos judeus, diante da exposição do Evangelho, dos versos 27 a 31, que retira os méritos dos homens e das obras ali que vêm oriundas da lei. Então, o primeiro ponto, a justiça de Deus, ela se revela na cruz de Cristo, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O texto que antecede o versículo 21, se você der uma olhada aí, na semana passada, ele afirma, versos 19 e 20, ele afirma que a lei tem como objetivo revelar o que vive na lei é culpado, né, porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então a lei, ela cumpre com o objetivo de trazer o pleno conhecimento do pecado, no fim das contas. E por si só, ela não tem o poder de justificar, de tornar o homem justo, de declará-lo justo. É justamente o contrário. A lei, ela revela o pecado, mas ela não serve para purificar e resolver o problema do pecado. Então, por exemplo, quando nós estamos diante dos 10 mandamentos, nós estamos diante ali de ordens bem estabelecidas pelo Senhor, que dizem respeito à maneira como nós devemos adorá-lo, à maneira como nós devemos nos relacionar com o outro, que na verdade as duas coisas andam juntas. Mas, de alguma maneira, os 10 mandamentos servem, no fim das contas, para deixar muito claro para mim e para você, que nós não conseguimos viver de acordo com o padrão estabelecido pelo Senhor. E nesse sentido, a lei, no fim das contas, ela acaba servindo para deixar claro para cada um de nós que é impossível na nossa própria força conseguir vivenciar esta lei de uma maneira que agrade ao Senhor. Então Paulo, ele deseja deixar claro que a justificação do homem se dá não por obras, e daí a manifestação da justiça de Deus se dá sem a lei, mas exclusivamente mediante a fé em Jesus Cristo. Então note que Paulo, ele afirma que a manifestação da justiça de Deus, essa manifestação da justiça de Deus, uma referência ali que se dá com o próprio Cristo, a morte de Cristo na cruz, a manifestação da justiça de Deus sobre Cristo na cruz, ela se dá não debaixo da lei, apesar de ser testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, é uma maneira de dizer assim, ela não se dá pela lei, mas a manifestação dessa justiça, ela já é apontada por essa lei, pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas apontam de fato para Cristo Jesus, para o sacrifício perfeito que se daria em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele não está apresentando aqui uma nova doutrina. Essa justiça de Deus já havia sido anunciada pela lei e pelos profetas. O que Paulo faz nesse momento aqui é apontar para o cumprimento das verdades anteriormente pronunciadas pelos profetas. Então, o motivo do escândalo para os judeus, especialmente, é que Paulo afirma que Deus está estabelecendo o seu plano perfeito de restauração e de justificação mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. E mais do que isso, ele vai afirmar que as obras da lei que vocês religiosos estão empenhados em vivenciar não podem justificá-lo, porque no fim das contas não há um justo sequer, porque no fim das contas a lei revela que todos nós pecamos porque não conseguimos atingir esse padrão. Então a fonte da nossa justificação, e mais uma vez, justificação é ser legalmente declarado justo diante de Deus, ela se dá pela iniciativa de Deus Pai, através da sua graça. E a resposta do homem para tentar resolver o problema do pecado, então ela é insuficiente, seja ela qual for. Por exemplo, a religião, via de regra, qualquer religião, ela tem como essência as obras.
como um meio para apaziguar ou para, e aí já vem a palavra, religar-se a Deus. Então as religiões propõem um caminho onde o homem precisa fazer para ser aceito por Deus. Então, é claro que o sistema aqui dos judeus, ele também se baseia nisso, As obras da lei é que o cumprimento dessas obras conduzindo à aceitação. E é justamente essa essência que o Evangelho vem combater. O verso 22, ele afirma que ao homem é possível a justificação diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, irmãos, ela está disponível somente pela fé em Cristo. E está disponível a qualquer pessoa que tem fé em Cristo. É uma fé que é dirigida à pessoa de Cristo. E aqui nós temos então um reforço de dois pilares na reforma protestante: somente a fé, somente Cristo. A fé que salva então tem a ver com um pleno reconhecimento da nossa pecaminosidade, a má notícia, da necessidade de um Salvador e de que esse Salvador é de fato Jesus Cristo. Como todos pecaram e carecem da glória de Deus, o único caminho para a aceitação de Deus se dá em Cristo. Ninguém pode colocar a sua esperança em sua própria bondade para ser aceito por Deus. Então, como a lei de Deus requer perfeição, e ninguém consegue atingir esse padrão, se faz necessário entender então que a nossa salvação e consequentemente a nossa justificação, o tornar-se justo, se dá exclusivamente pela graça de Deus. Nos versos 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a fonte da nossa justificação, ela se dá pela graça de Deus. Nós somos justificados pela graça de Deus, o seu favor imerecido para conosco. E essa verdade, ela nos remete ao texto que nós lemos no início do culto, Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o primeiro passo no que se refere à nossa justificação, ele foi dado por Deus Pai, pelo próprio Deus, que nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se não é pelo meu muito fazer, pelas minhas obras, que eu serei aceito por Deus, como eu resolvo a questão do meu pecado? Como eu resolvo a questão da minha inimizade com esse Deus que é todo santo, que é todo justo? Então, se a fonte da nossa justificação é a graça que vem de Deus, Pai, essa iniciativa, a base da nossa justificação, ela se dá exclusivamente em Cristo e sua cruz. É através da cruz de Cristo, pela graça de Deus, que nós somos justificados. É em virtude do que ocorre na cruz do Calvário, que o Deus justo, Ele pode declarar justo o injusto, sem comprometer a sua própria justiça, e nem compactuar com a injustiça. É um exemplo clássico que nós temos, é o juiz. Então vamos imaginar um assassino, mata a família toda, mata toda a sua família. E aí então ele é finalmente encontrado, ele é levado diante desse juiz, e esse juiz então olha para aquele cidadão e o declara justificado, e o declara não só perdoado, mas justo. Qual a sensação diante de um cenário como esse? De que esse juiz, ele não é um juiz justo,
Afinal de contas, ele não está condenando o culpado, o injusto, não é verdade? Então, na nossa mente, na nossa lógica, a gente tem como um juiz justo aquele que pratica a justiça, condenando o culpado. Então é nesse sentido que vem o dilema, porque se Deus é todo santo e todo justo, como Ele pode declarar justo eu e você, ou o homem caído e pecador, sem se tornar injusto, sem se tornar um juiz iníquo? Porque entendem a relação que eu estou tentando fazer aqui? Porque, se a gente consegue entender o exemplo do juiz diante desse culpado da família, que matou toda a família, e agora como é que fica? Como que Deus torna justo o homem ímpio e imundo, sem se corromper, sem ser visto como homem justo? E a resposta para esta pergunta, para esse dilema, é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Essa é a base da nossa justificação. Cristo Jesus, ali no madeiro, levou sobre si as nossas iniquidades. A ira desse Deus que é todo santo, essa ira santa e justa, foi depositada não sobre mim nem sobre você, mas sobre Cristo Jesus naquela cruz. E é por isso então que a cruz de Cristo é a base da nossa justificação. É por isso que o Senhor então, Ele cumpre com a justiça do justo juiz e nos torna então todo aquele que crê justo, não só perdoado, irmãos. A obra de Cristo na cruz não só nos perdoa, é muito mais do que isso. Não é só deixar a nossa dívida quites, é deixar em saldo positivo. O Senhor ali na cruz, Ele não está só saldando a nossa dívida. Nós estamos agora, quando Deus Pai, Deus justo, olha para nós, Ele enxerga cada um de nós, Ele enxerga Cristo Jesus. Ele enxerga um justo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus naquela cruz. Esta é a única obra capaz de nos justificar. Mas percebe como está impregnado até na nossa cultura essa ideia de que nós temos que retribuir. A gente falava sobre isso hoje no almoço. Na nossa cultura, inclusive, é isso, né? Você recebe um prato com bolo, você devolve um prato com outra coisa. Porque em receber algo de graça não dá para nós, a gente não consegue aguentar muito tempo. Essa retribuição, né? Está incutida em todos os esquemas. E isso, na base das religiões, tem levado todo mundo mesmo para o inferno. Porque não há outro caminho senão Cristo Jesus. A resposta está na cruz. Sem a cruz, a justificação, que é o tornar alguém justo, a justificação do injusto, sem a cruz, ela seria injusta, imoral. Porque esse juiz, ele seria um juiz corrompido. E na verdade seria impossível então a nossa justificação. Então a única razão pela qual Deus justifica o ímpio é que Cristo morreu pelos ímpios. É porque Ele derramou o seu sangue numa morte sacrificial por nós pecadores, que Deus pode justificar justamente o justo. E isso é fonte de paz para o nosso coração. Porque quem nos redimiu, quem nos comprou não foi qualquer um, foi o próprio Senhor Jesus. Um pagamento de sangue. Essa justificação, esse se tornar justo é explicado por Paulo. Deus nos justifica gratuitamente, sem qualquer mérito, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte, pagando o preço com seu próprio sangue. E aqui o termo redenção é interessante, porque essa palavra que é utilizada ali no âmbito dos mercados, com a ideia dos escravos que eram comprados para serem libertados. E o próprio escravo ele poderia trabalhar, ganhar um dinheiro ali e comprar a sua liberdade. Então a ideia de redenção tem a ver com essa ideia de compra. Cristo Jesus, com preço de sangue, Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Então na cruz ocorre um livramento.
um pagamento de um resgate da culpa, do castigo, do poder do pecado. Essa justificação é explicada por Paulo também com esse termo até difícil da gente falar, né? A palavra propiciação. Deus apresentou Cristo como um sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, verso 25, parte a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira justa de Deus de nós. O problema do homem, então, não consiste apenas em seu pecado, mas no fato de que a ira de Deus está depositada sobre o homem em virtude do seu pecado. Então nós temos dois problemas, somos pecadores, e o outro problema, a ira de Deus está sobre nós. E para que o homem seja salvo, essa ira, ela precisa ser removida. E aqui no versículo 25 nós temos a menção de um sacrifício que remove a ira, ou propiciatório, o próprio Cristo Jesus. Foi Ele que se ofereceu voluntariamente, recebendo a ira de Deus em nosso lugar. A ira de Deus é a reação inevitável e necessária dessa santidade absoluta ao pecado. É porque Deus é todo santo que necessariamente o pecado precisa ser punido. Então, basicamente, quando o sacrifício é propiciatório, a ira de Deus ela é desviada de nós, removendo o pecado, trazendo uma condição de perdão, e não só isso, de justificação. Ele nos tornou justos. O objetivo principal, então, do apóstolo aqui é transmitir a ideia de um sacrifício pelo pecado, apresentando o Senhor Jesus como esse sacrifício. Cristo é o meio, Ele é a oferta, a expiação, pela qual a reconciliação é produzida entre Deus e o homem. Então, justificação mediante redenção, mediante um sacrifício propiciatório, e aí também tem toda a ligação lá com Levítico, o pessoal faz alusão ali, né, a arca e a tampa ali da arca, o propiciatório, onde o sangue era aspergido e tudo mais, mas de qualquer forma o que nos interessa aqui saber é que a ira de Deus é depositada, é desviada de nós, em virtude do sacrifício de Cristo. E Deus, no verso 26, essa justificação, ela tem um objetivo de demonstrar a justiça de Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então, a morte de Jesus revela a justiça de Deus em relação ao pecado. E o texto então afirma que a manifestação da sua justiça com Cristo na cruz se manifesta no tempo presente para Ele ser o justo e o justificador. Era necessário uma exposição pública de Jesus na cruz. Uma vez ali que no passado, e aí o texto vai falar, né, nos foi permitido que as demais nações andassem conforme elas desejassem. Mas agora Deus manifesta a sua justiça para que Ele mesmo seja o justo e o justificador. Então, se antes, nos tempos da ignorância, cada um fazia o que bem entendia, ou estavam ali vivendo debaixo da lei, né, parecendo que Deus não estava punindo de uma forma apropriada até mesmo, porque diante da sua ira toda justa, o que acontece no Antigo Testamento é insuficiente. Né? Então, mas no tempo presente, e esse tempo presente é o momento em que Cristo aparece e cumpre o seu ministério até a obra de cruz, ali o Senhor então está deixando claro, e por isso que é público, para que todos vejam que Ele está no fim se colocando como o justo e o justificador, não só dos que estão crendo naquele presente momento, ou dos que viriam a crer, incluindo eu e você, mas de todos. Todos aqueles que aguardavam o Messias também são redimidos e justificados por meio de Cristo Jesus. Então a tolerância de Deus no passado, por não punir com a sua ira de forma proporcional ao pecado, dava margem para que os homens compreendessem essa tolerância talvez como uma indiferença da parte de Deus diante do pecado. Por isso Deus,
ele demonstrou publicamente através do sacrifício de Cristo a sua justiça. A justificação pela fé é a essência do Evangelho. Então, compreender o que Paulo afirma a respeito da justiça de Deus na cruz de Cristo é muito importante. A fonte da nossa justificação é Deus Pai com a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo e sua cruz. E os meios da nossa justificação é a fé em Cristo Jesus, não nas obras, não nos nossos méritos. E naturalmente, irmãos, há uma relutância no coração do homem em relação a essa verdade. Inclusive nos versos 27 a 31, Paulo ele faz uma defesa contra as críticas relacionadas ao verdadeiro Evangelho. Então, até aqui ele vai explicando no que esse contraste diante do homem caído e qual é a resposta de Deus. A resposta de Deus é Cristo Jesus na cruz, que resolve de uma vez por todas a nossa condição, não só nos trazendo o perdão, mas nos tornando justos, resolvendo isso lá na cruz. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelos méritos de Cristo. E isso é escândalo, isso revolta o nosso coração, que não aceita nem um prato de bolo sem devolver com algo em troca. Porque é Deus dizendo, sim, vocês estão mortos, não há nada que vocês possam fazer para resolver o problema de vocês. Você pode tentar, de várias maneiras, vindo religiosamente a cada domingo em uma igreja ou na igreja que for, mas isso não será suficiente para resolver o teu problema. Então, quando nós colocamos, de alguma maneira, nós diminuímos a pessoa de Deus, quando nós achamos que pelo nosso muito fazer, nós vamos poder nos apaziguar ou devolver para Deus a ponto de apaziguar a sua ira. Porque Ele é todo santo e todo justo. E se você acha que o teu muito fazer é capaz então de se aproximar para resolver a questão do teu pecado, então você diminuiu a própria pessoa de Deus. Porque Ele é todo santo, todo justo, e por isso a sua ira é toda ira, é a ira no mais alto grau que a gente pode imaginar. E uma ira toda santa, toda justa. Não há nada que eu e você possamos fazer para aplacar esta ira. Imaginar que você possa fazer algo para apaziguar essa ira, no fim das contas é acabar diminuindo a pessoa de Deus, a sua santidade no fim das contas, que você pode então chegar num nível onde você quita a conta com Deus. Diante da tua santidade, eu finalmente, por muito fazer, eu consegui então agora quitar a minha dívida contigo. E aí Deus fala, não é por obras. E aí o texto de Efésios nos fala, para que ninguém se glorie. Se fosse por obras, eu e você, nós iríamos nos gloriar dos nossos méritos. E nessa segunda parte, que talvez não dê tempo da gente ver por completo, a justiça de Deus, Paulo começa a defender das críticas, porque os judeus especialmente, eles estão aqui inquietos agora. Diante do que foi exposto nos versos 21 a 26, Paulo então questiona, onde, pois, a jactância? Que palavra é essa? Tem a ver com arrogância. Com uma opinião elevada sobre si mesmo, com vaidade, com orgulho, com se gloriar, não por obras para que ninguém se glorie. Então Paulo pergunta, vem cá, e aí, onde está então o motivo de vanglória? E se nós pensarmos aqui que Paulo está se referindo aos judeus, Paulo estaria questionando, onde está o motivo de orgulho, tendo em vista o muito fazer das obras apoiadas pela lei? Mas é claro que aqui esse questionamento pode abranger a todos nós, e aí a pergunta então é, onde está a razão da sua vanglória? Por acaso é possível agradar a Deus com base nas tuas obras? É possível tornar-se justo diante de Deus pelos teus próprios méritos? E aqui mais uma vez, Efésios 2, não por obras para que ninguém se glorie. Então, tendo Cristo sido exposto pelo próprio Deus como um sacrifício perfeito, se colocando assim como o justo justificador, fica claro que ninguém pode alcançar a aceitação de Deus por meio das suas próprias obras, ou com base nos privilégios que tenha recebido. No caso, os judeus, que estavam achando, nós somos o povo da lei, circuncidados, nós temos vantagens. E aí Paulo está dizendo assim, isso aí não vale de nada. Isso aí não vale de nada. Então Paulo quer deixar claro que as realizações, as obras meritórias tornam uma pessoa orgulhosa.
Aqueles que entendem o Evangelho abandonam todo e qualquer sistema que coloca confiança nas obras como um meio de se tornar justo, como um meio de justificação. Então, Paulo afirma, não há mais espaço para um tipo de orgulho que se apoia no muito fazer. E isso foi então excluído totalmente, de uma vez por todas, porque agora há um outro tipo de ordem, uma outra ordem foi estabelecida pela fé. São os méritos exclusivos de Cristo que nos justifica. E daí a conclusão no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E a pergunta que Paulo faz no verso 29, né? Então, é porventura Deus somente dos judeus? Essa pergunta serve para dar continuidade ao raciocínio de que a justificação, ela se dá pela fé, não pelas obras e pelos méritos. Porque uma vez que Deus, ele deseja alcançar, e desde sempre, tanto o gentil, que não recebeu a lei, quanto o judeu, Paulo agora então ele apela para a verdade de que só existe um Deus, e que esse Deus ele está interessado na justificação do judeu, o circunciso, e do não judeu, o incircunciso. Então logo, se a salvação ela dependesse da obediência à lei, haveria alguma esperança para o gentil que não tinha lei? Então o cara não tem lei, a esperança para ele então, e aí Paulo está dizendo, e Deus quer alcançar os gentios, então explica essa confiança nas obras. Se esses aqui não têm a lei, e se só existe um Deus, então como eles serão salvos, se Deus sempre quis salvá-los? Então, sendo assim, Deus sendo um só, e tendo o propósito, é por isso que ele fala, visto que Deus é um só, ele justificará tanto judeus quanto gentios. Então, Paulo aponta para essa justificação que vem pela fé em Cristo. Então, Paulo ele vai, irmãos, expandindo o seu argumento e deixando claro que a confiança e a esperança do homem, ela deve ser depositada exclusivamente em Cristo Jesus. No capítulo 4 nós vamos ver, ele vai pegar o exemplo de Abraão para continuar exemplificando no fim das contas, que a nossa justificação é pela fé e não pelas obras. Então, diante do versículo 31, diante disso tudo, Paulo então, ele refuta a ideia de que a lei, então, ela não teria validade alguma, porque aí o judeu a essa altura, ele está mais uma vez perguntando, mas então, e para que serve toda a lei? Paulo prontamente afirma que a lei ela não é anulada pela fé, mas antes, como eu comecei falando, ela serve como um instrumento de Deus para deixar claro para o homem a verdade a respeito do pecado e da capacidade do homem de viver em conformidade, conforme o padrão rigoroso da lei. Então, irmãos, por meio da lei vem a consciência do pecado. O pecado, necessariamente, coloca o homem em uma condição de condenado. E só há uma maneira do homem se ver livre desta justa condenação, abandonando as suas vãs tentativas de agradar a Deus pelos seus próprios méritos, confiando exclusivamente na obra de Cristo na cruz. Você ainda está carregando o fardo da sua culpa e dos seus pecados? Essa é uma pergunta importante. Você ainda está sob a ira de Deus? É uma outra pergunta que você precisa se fazer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Haverá uma fonte para remover pecado e impureza? Sim, o sangue de Jesus, o seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Então não importa quão terríveis sejam os seus pecados, eles não são comparados ao valor infinito do sangue de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o Senhor te convida, venha a Ele. Ele o convida e também ordena que venha. E aí você não precisa temer qualquer presunção, quem sou eu, da sua parte. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quer receber dessa graça, venha a Ele. Toma da água da vida. Lance os seus pecados sobre Ele. Confie nele como quem levará os seus pecados.
Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos. Essa é uma mensagem, é um texto que não é simples, mas no fim das contas se resume a isso. O que nos torna aceitáveis diante de Deus é a obra de Cristo naquela cruz. E é por isso que nós podemos nos achegar até Ele, irmãos, com ousadia, porque Ele é fiel e Ele é justo. Então larga a mão de achar que você pode ser aceito por Deus pelos teus méritos, pelo teu muito fazer, porque isso é só cansaço e enfado. O Senhor te convida a entender que a obra dele naquela cruz foi suficiente para perdoar você por completo, e não só isso, te tornar justo. E aqueles que estão em Cristo, então quando Deus Pai olha, enxerga o próprio Cristo, enxerga sim justiça, enxerga sim alguém justo que vai caminhando pelo caminho, porque não confia nos seus próprios méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus naquela cruz. Esse é o Evangelho, a má notícia que transborda na graça, na misericórdia, que se depara na verdade com a misericórdia e com a graça do Senhor Jesus Cristo. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo e já não haverá mais condenação para você. Agora, aqueles que estão sem Cristo, morrendo hoje, passarão a sua eternidade debaixo da justa ira de Deus no inferno. E não tem outro caminho, não há o que ser feito. Na verdade, já foi feito tudo naquela cruz. E isso é motivo de alegria para nós, irmãos. Independentemente da luta que nós temos travado contra o pecado, maravilhoso é saber, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E mais do que isso, saia daqui hoje feliz e exultando ao Senhor, porque quando Ele olha para você, Ele enxerga o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele já te aceitou. Não há nada mais que você precisa fazer para ser aceito por Deus. Mas uma vez aceito, sim, salvos pela graça, para praticarmos as boas obras que Ele preparou para nós, é viver a vida abundante que Ele tem para nós. Então, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Então, já podemos nos despedir cantando mais um cântico. Bondoso Deus, queremos agradecer pela Tua palavra e pelas verdades que foram lidas e explicadas aqui nessa noite. Verdades profundas, espirituais, o Teu Evangelho. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos reconciliou, nos transformou. Porque nós que estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos alcançou, nos redimiu, tem proposto para nós um novo caminho. Obrigado pela Tua redenção, obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque o Senhor desviou a ira que nós merecíamos e colocou sobre Cristo Jesus naquela cruz, de modo que já não há mais condenação sobre os que estão em Cristo Jesus, sobre os que creem, sobre todos aqueles que creem, que se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo os seus pecados, confiam exclusivamente na obra de Cristo na cruz, e isso nos é suficiente para viver uma vida que te glorifica, que te exalta, cheio de alegria e de contentamento, porque merecíamos a morte, mas o Senhor nos resgatou, nos comprou. Quantos conceitos profundos e maravilhosos nós vimos essa noite. Comprados, libertos, lavados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua grande salvação. Que esta palavra, que o Teu Evangelho nos seja suficiente para perseverarmos até o fim. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não Te conhece,
que ainda está debaixo da ira justa, morto nos seus pecados, nos seus delitos, eu clamo para que o teu Espírito Santo convença do pecado e do juízo, para que possa se dobrar diante do Senhor, te reconhecendo como Senhor, como Salvador, e então experimentando da nova vida e da paz que excede todo o entendimento. Coisa boa, Senhor, é pertencer ao Senhor. Dá o privilégio para esses que aqui estão também, por favor, e também bem como dos nossos familiares. Clamamos assim, em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. Que a